A paz do Senhor Jesus, queridos alunos da nossa EBD Transformadora. Vamos para mais uma aula abençoadíssima. Eu sou o professor Elbert Cruz e iremos juntos, com humildade e sinceridade, trilhar mais uma exposição maravilhosa da Palavra de Deus. Nós estamos então estudando as lições bíblicas desse quarto trimestre, lições disponibilizadas pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesta oportunidade nós faremos menção da lição de número 7, que tem por título A Promessa de um Coração Novo. Esta lição tem alguns objetivos a serem cumpridos e nós vamos tratá-los aqui nesta oportunidade. O primeiro objetivo é conceituar a palavra coração, de acordo com a Bíblia Sagrada. O segundo objetivo é destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E o terceiro objetivo é elencar as promessas para um coração novo. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos. Primeiro em Romanos capítulo 2, de 25 a 29, e o segundo texto no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Nós não vamos ler os textos para que a nossa lição não fique aqui muito extensa, você faça essa leitura em casa. E eu já quero aproveitar também para explicar para você como é que funciona a nossa dinâmica aqui no canal, tá? Nós não lemos exatamente o texto que está disponibilizado na revista. Nós não abordamos exatamente o texto por completo. Nós entendemos que este é o papel do aluno, ler a revista e ficar ali por dentro do conteúdo nela já disponibilizada. Porém, nós utilizamos, claro, os tópicos e todos os pontos trazidos nessa lição para assim nós crescermos na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Já aproveitando, quero pedir o seu like. Se você é novo, que você possa se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para não perder as próximas aulas. Coloque nos comentários alguma coisa que você acha sobre essa aula, que você tem a acrescentar. Qualquer comentário que você colocar será muito bem-vindo. Fique à vontade, nós estamos na EBD Transformadora, o conhecimento que promove mudança. Então, a promessa de um coração novo é o nosso tema de hoje. E o texto áureo faz parte da leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel, capítulo 36 e versículo 26. Nos diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Para nossa introdução, eu gostaria de tomar posse do texto áureo, que já foi lido aqui como ponto de partida, para que a gente possa estar se norteando, os tópicos que nós vamos estudar nesta aula de hoje. Então, quando nós entendemos o que o profeta Ezequiel está falando e para quem ele está se direcionando, nós então seremos tomados por um sentimento de temor e tremor, porque este versículo vai no profundo de nossa alma. A intenção de Deus é penetrar em nosso ser, para que Ele venha fazer morada em nós. Só que este ambiente, que é o coração novo, precisa atender a alguns pré-requisitos que estão aqui inseridos na palavra do Senhor. Gostaria de ler então mais uma vez Ezequiel 36 e versículo 26 para a gente poder continuar o nosso raciocínio. O texto diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Deus é Deus de mudanças. Deus é Deus de transformação, de renovo. Deus é Deus de reconstrução. Então, meus irmãos, para nós cristãos, Ezequiel 36 é visto como um prenúncio do novo nascimento e da transformação que vem por meio do Espírito Santo. Assim como Israel precisou de um coração novo para viver de acordo com a vontade de Deus, a promessa de renovação espiritual é cumprida na vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, que coloca a sua fé em Cristo e, claro, recebe o Espírito Santo. Ezequiel 36, portanto, é um capítulo de esperança e de restauração, onde Deus transforma o seu povo em um exemplo de santidade e comunhão com Ele, revelando assim, então, qual é o seu propósito. É o propósito de trazer a glória do seu nome através desta renovação, através das bênçãos sobre Israel. E além disso, ele vai trocar o coração de pedra. Ele vai tirar um coração duro e colocar um coração de carne. Quando eu disse aqui que lemos Ezequiel 36, 26 e somos tomados
por um sentimento de tremor e temor, eu estou me referindo, irmãos, à seriedade desta promessa. Porque ter um coração novo, como está profetizado, não se limita apenas ao ato de simplesmente levantar a mão ou fazer parte de um coral, tomar conta de uma igreja, ser pastor, obreiro, cantor, pregador, professor da escola bíblica dominical. Enfim, ter um coração novo vai muito mais além disso. Ter um coração novo vem antes de qualquer cargo. Todas as funções a serem desenvolvidas na igreja precisa ter por antecedência a experiência de um coração transformado. Caso contrário, seremos apenas meros fantoches, aparentando ser o que não somos. Cara de ovelha, mas o coração de bode. A seriedade desta promessa é tamanha que quando observamos o capítulo 36 de forma panorâmica, ou seja, como um todo, aí nós entendemos por que isso é tão sério e isso precisa chamar a nossa atenção. Porque, como eu já disse, Deus deseja mudar o nosso coração. Porém, existem alguns pré-requisitos para que isso venha a acontecer. Por exemplo, nos versículos iniciais desse capítulo 36, Deus promete restaurar as terras de Israel. Essas terras haviam sido desoladas e invadidas pelas nações vizinhas durante aquele período do exílio babilônico. E já quero aproveitar para lembrar que a Babilônia aqui representa o governo mundano, com toda espécie de pecado, de orgulho, ganância, afastamento da obediência a Deus. E aqui vai se encaixar Romanos 3:23, quando diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse versículo de Romanos, em paralelo com Ezequiel 36:26, serve como um dos pilares da doutrina cristã, justamente quando se trata de salvação, onde ressalta que a justificação e a reconciliação com Deus vem exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, pois todos pecaram e necessitam desta graça redentora para serem de fato restaurados. Então, esta promessa de restauração, ela contrasta com a desolação causada pelo juízo de Deus, mostrando que, apesar da punição por causa do pecado, Ele, o nosso Deus, não abandonou e não abandona o seu povo. Então, qual seria um dos pré-requisitos para sabermos se nosso coração é de carne e não de pedra? Como entender se estou vivendo uma nova vida? Bom, se nós tomarmos por base o que Deus requer no capítulo 36 de Ezequiel, nós vamos perceber que a vontade de Deus é que esta nova mudança tenha um objetivo central e único. Que objetivo é esse? O objetivo de uma transformação de um novo coração é de santificar e glorificar o nome de Deus. Não é para sermos tomados por um sentimento de individualidade, de que Deus me ama e só isso. Não é exatamente por isso. Deus não me ama simplesmente, mas Ele nos ama no plural. Pois Ele diz: vos darei, colocarei dentro de vós. Não é para alguns, é para todos os que assim desejarem. E a finalidade, o propósito disso é que Deus seja santificado perante as nações. Por exemplo, Ezequiel 36, de 16 a 23, Deus declara que o seu nome foi profanado entre as nações, isso por causa da infidelidade de Israel. Então Deus promete restaurar Israel não apenas por causa do povo, mas para que o seu nome fosse santificado diante das outras nações. Ou seja, a restauração é descrita, meus irmãos, como uma ação para demonstrar que Deus é fiel às suas promessas. Então, quando um cristão, de fato, se torna cristão, significa dizer que ele recebeu um coração de carne no lugar de um coração de dura cerviz, que é o coração de pedra. E o Espírito novo, que é o da obediência e da fidelidade, foi colocado nele. E esse procedimento tem a intenção de glorificar, santificar e exaltar o nome do nosso soberano Deus. Por meio de quem? De Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Mas você tem santificado ou profanado o nome de Deus? Nas reuniões de trabalho, na escola, no meio de sua parentela, você tem honrado este evangelho? Qual tem sido o seu testemunho? Quais frutos você tem apresentado para o mundo? Sua resposta lhe dirá se você tem um novo ou se ainda continua com um velho coração de pedra.
Então esta lição visa trabalhar as promessas de Deus que estão relacionadas a este novo coração. E aliás, quando falamos de coração, qual é a visão bíblica a respeito do coração? No primeiro tópico, irmãos, nós vamos trabalhar exatamente sobre este assunto. Nós vamos trazer aqui o tema o coração na perspectiva bíblica. Como a Bíblia enxerga e como ela explica o que é o coração. O primeiro tópico fala sobre o coração na Bíblia. Então, irmãos, existe um ditado popular que diz que Deus só quer o coração. Eu até concordo com essa expressão, porém, se esta expressão estiver se referindo ao coração no conceito bíblico. E alguns até brincam dizendo que Deus não é açougueiro, né, para não querer só apenas o coração. E é mais ou menos isso que nós vamos separar aqui. Que tipo de coração Deus está falando e o que precisa ser feito. Qual tipo de coração precisa ser trocado. Por mais de 1000 vezes, a Bíblia trata do coração. Então a gente precisa se perguntar, por que a Bíblia fala tanto desta palavra? A realidade, meus irmãos, é que coração, em quase toda a Bíblia Sagrada, não se refere ao órgão, ao músculo, isso que nós temos aqui no peito. Não. Isso aqui é o motor que bombeia o sangue e que mantém a funcionalidade do nosso corpo. Mas de forma em geral, a palavra coração na Bíblia se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, da vida emocional e espiritual de um ser humano. Vamos então aqui utilizar alguns textos bíblicos para nós entendermos melhor esta questão. Por exemplo, em Provérbios 23, versículo 7, Salomão adverte, porque como imagina em seu coração, assim é. Perceba que ele usa a palavra imagina, ou seja, esse órgão que nós temos aqui no peito, ele não é capaz de pensar e nem de imaginar nada. Então, Salomão está trazendo um conceito de coração que é a nossa mente, a fonte dos pensamentos, das emoções. É aonde ele pensa, é onde está as suas decisões. É da alma que procede as intenções, que por sua vez são impulsionadas por um pensamento. E claro, através desse pensamento é que nós temos uma ação. E Deus, ele observa e separa cada uma dessas etapas. Observe bem o que o Senhor diz por intermédio de Jeremias, capítulo 17 e versículo 10. Está escrito, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Este esquadrinhar ou investigar significa que Deus examina a verdadeira natureza e motivação de cada pessoa, indo além das aparências externas. Já a palavra provar, que é semelhante a um teste ou a um exame minucioso, Deus conhece as intenções reais, distinguindo assim entre o sincero e o falso. Esta capacidade divina mostra que nenhum pensamento ou intenção escapa do conhecimento de Deus. Já na expressão para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, Deus não apenas conhece o coração ou os pensamentos, mas a Bíblia está dizendo que Deus age de acordo com o que ele encontra nesses pensamentos. Ele é justo e trata cada pessoa com base nas suas obras, ou seja, nos frutos das suas ações. E aqui eu quero deixar uma pergunta para nós. O que Deus tem encontrado quando ele olha o seu pensamento? Quando o Senhor examina o meu e o teu coração, isso lhe agrada ou lhe entristece? Traz-lhe alegria ou lhe traz tristeza? Por isso a importância de termos um coração novo, transformado, pois só assim nós conseguiremos agradar a Deus. Então esta é a forma que nós identificamos que o coração, segundo a Bíblia, é a nossa mente. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 32, versículo 46. Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a você solenemente, para que ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Então Deus quer que guardemos os seus mandamentos em nossa mente. Coração é mente. E Ele quer que nós pensemos unicamente nas coisas do céu. Por isso Ele utiliza aqui a palavra coração. É por isso que o salmista vai escrever nos Salmos 119, verso 11, guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Meus irmãos, a palavra é quem nos limpa, por isso ele mantém o seu pensamento livre do lixo do mundo.
porém limpo pela palavra. E desta forma nós entendemos o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: bem-aventurados os puros e limpos de coração, pois eles verão a Deus. Só com um novo coração, só com uma mente nova, nós vamos conseguir ver quem de fato é Deus. Então é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. E isso aqui está relacionado a tudo o que faz parte da nossa alma. Os sentimentos, que é perceber a presença de Deus. As nossas decisões, que são as ações que agradam a Deus. Os pensamentos, ou seja, pensar e desejar o céu. E as nossas emoções, que é a alegria de sermos feitos filhos de Deus. A circuncisão do coração. Na nova aliança, a circuncisão física não é mais exigida, porque ela foi substituída pela circuncisão do coração, uma transformação espiritual no interior. Esta mudança reflete a ênfase do Novo Testamento na fé em Cristo e na obra do Espírito Santo, claro, que transforma o coração do homem. O batismo substitui a circuncisão como um sinal de compromisso com a fé cristã. O batismo é apresentado como um novo sinal de entrada na comunidade do povo de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo associa a circuncisão do coração com o batismo. Ele vai dizer que em Cristo os crentes foram circuncidados espiritualmente ao serem sepultados com ele no batismo. Assim, meus irmãos, o batismo substitui a circuncisão física como um sinal de fé e união com Cristo nesta nova aliança. E o Espírito Santo é o selo que garante a participação do crente nesta nova aliança, neste Novo Testamento, ou seja, é a garantia da salvação. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, isso contrasta com a circuncisão física, que era uma marca externa. Mas agora o Espírito Santo opera no interior do crente, renovando sua vida e capacitando-o a viver de acordo com a vontade de Deus. Esse novo selo, que é o Espírito Santo, é mais profundo e abrangente, pois representa a presença contínua de Deus dentro de nós, algo que a circuncisão física não poderia realizar. E essa mudança reflete a ênfase da nova aliança, ou seja, uma fé viva e transformadora, marcada pela graça e pela transformação interior, mais do que por rituais externos. E foi Jesus quem nos trouxe esta possibilidade de poder adquirir um novo coração. Mas como seria, meus irmãos, esse novo coração? Ou o que é o novo coração? Nesse terceiro ponto do primeiro tópico, nós vamos abordar exatamente esta reflexão. O terceiro ponto diz sobre um coração novo. Então, em primeiro lugar, nós vamos começar com Ezequiel 36, 26 novamente, onde Deus promete: também vos darei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Meus irmãos, esta promessa mostra que Deus quer nos fazer uma mudança. Ele quer trazer uma mudança profunda dentro de nós. Um coração de pedra é um coração endurecido. Alguém fechado para Deus, resistente à sua vontade e focado em suas próprias vontades. Esse coração duro e inflexível não sente amor e não sente compaixão. Muitas vezes vivendo em egoísmo, vivendo em orgulho próprio. Mas Deus, ele promete dar um coração de carne. Ou seja, isso vai significar que ele quer transformar o nosso interior, tornando-nos mais sensíveis à sua presença. Ou seja, queridos, ter um coração novo é permitir que Deus mude o que somos por dentro, ou como estávamos por dentro, abrindo o nosso coração para Ele e, com isso, para fazermos o bem. A transformação e nova criação, em outra passagem, segundo aos Coríntios capítulo 5, 17, Paulo nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui Paulo está dizendo que, quando entregamos nossa vida a Cristo, Deus nos dá um novo começo. Algo que é muito importante para um coração novo é quanto às suas atitudes, pensamentos
e comportamentos antigos, porque eles são substituídos por uma nova forma de viver, baseado no amor, na paz e na obediência à palavra de Deus. Outra reflexão sobre ter um coração novo é um coração que vive em obediência e amor por Deus. Porque Deus, irmãos, Ele quer escrever suas leis no nosso coração, como já foi lido aqui, para que a nossa obediência seja sincera e seja cheia de amor. Jeremias 31:33, ele diz: "Porei a minha lei em seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Isso aqui, meus irmãos, quer dizer que com um coração novo, obedecer a Deus se torna algo natural para nós. Não é uma obrigação pesada, não é um jugo pesado, mas um desejo de agradar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. E um coração transformado recebe então o Espírito Santo. Ter um coração novo vai significar receber este Espírito de bom grado. Logo após prometer um coração novo, Deus diz em Ezequiel 36:27, "Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos", além, claro, de guardar os meus juízos e observar as minhas palavras. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos guia, que nos capacita a viver de uma forma que agrada o nosso Deus. O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado, a sermos mais pacientes, mais amorosos e a termos compaixão uns pelos outros, olharmos as outras pessoas com empatia e compaixão. Um coração novo também transforma a maneira como tratamos as outras pessoas. Romanos 5, versículo 5 vai dizer: "O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Ou seja, é esse amor que nos leva a sermos mais bondosos, pacientes e misericordiosos. É este amor que nos deixa prontos para perdoar e ajudar as pessoas ao nosso derredor. Jesus também fala sobre esta transformação de amor e de compaixão. Por exemplo, João capítulo 13, versículos 34 a 35, Jesus diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Ou seja, com um novo coração, com uma nova perspectiva, uma mentalidade nova, com um novo nascimento, nós tornamos capazes de amar como Jesus nos amou. Então, muito importante para quem tem um novo coração é deixar para trás o pecado. Então, irmãos, um coração novo significa também ter uma vida de santidade, afastado das práticas pecaminosas. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo vai nos dizer: "Sabendo isto, que temos um coração transformado, que Cristo foi crucificado e com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos." Então, um coração novo abandona o pecado e se entrega aos propósitos de Deus. Isso não significa que nunca erramos, mas que o nosso desejo é agradar a Deus e viver de forma pura e justa. Claro que só Deus pode fazer em nós, mas nós também devemos querer, devemos ter este interesse. Aí Ele opera em nós, porque é Ele que tira o nosso coração endurecido, um coração egoísta, um coração insensível, e nos dá um coração cheio de amor, de compaixão e desejo para viver de acordo à vontade dEle. Essa transformação, irmãos, só acontece por meio do Espírito Santo. É Ele quem nos guia, quem nos fortalece e que nos faz novas pessoas em Cristo Jesus. Com um coração novo, nós queremos obedecer a Deus, queremos amar ao próximo e queremos nos afastar de toda espécie de pecado. Ou seja, é uma mudança profunda que nos torna mais parecidos com Jesus e, claro, nos ajuda a refletir o amor de Deus em tudo o que nós fazemos. Que nós possamos, irmãos, pedir a Deus, a cada dia, que nos dê este coração novo, cheio de paz, de amor, vontade de servir e estar sempre nos seus caminhos. Aqui nós encerramos então nosso primeiro tópico e, como conclusão, nós aprendemos aqui que o coração se refere ao homem interior, ou seja, para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Nós vimos então que coração na Bíblia fala da nossa mente, da nossa forma de pensar. Neste segundo tópico, nós estudaremos sobre o coração de quem está em Deus. Como deve ser, então, o comportamento e as atitudes de um coração que está em Deus? O primeiro ponto desse segundo tópico fala sobre um coração inclinado para Deus.
E o comentarista da lição, ele chama a nossa atenção para um ponto muito importante. Quando uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ele passa pelo processo da regeneração e de um novo nascimento. Por isso, ele passa a enxergar o reino de Deus. A respeito disso, nosso Senhor Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ter um coração inclinado a Deus significa desejar estar próximo de Deus. É querer agradá-lo e, claro, viver de acordo com a vontade que ele estabeleceu. Não é só dizer que ama a Deus, mas é um compromisso de viver com ele em tudo o que nós fazemos, em todas as áreas da nossa vida. Então, afinal de contas, meus irmãos, o que é um coração inclinado para Deus propriamente dito? Quando nós vamos para a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre inclinar o coração a Deus, ela está falando de um coração que busca com sinceridade fazer o que agrada a Deus. Por exemplo, em Salmos 119, verso 36, o salmista faz o seguinte pedido para Deus: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Aqui o salmista quer que o seu coração seja voltado totalmente para Deus, longe dos desejos egoístas, do seu orgulho. Ele deseja que Deus o ajude a focar nas coisas certas para evitar aquilo que distancia ele dos caminhos do Senhor. Outro ponto muito importante é que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Esta é outra característica de um coração que está inclinado a Deus. É a busca por ele em primeiro plano. Em Mateus capítulo 6, versículos 33, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, ter um coração inclinado a Deus significa colocar Deus como prioridade. Deus em primeira instância, como a primazia. Ao invés de buscar sempre nossas próprias vontades, escolhermos seguir os nossos próprios caminhos, devemos escolher seguir os caminhos de Deus e assim acreditar que Ele cuidará de todas as outras coisas que nós precisamos. Outro fator interessantíssimo é que nós devemos ter humildade e dependência de Deus. Um coração que está inclinado para Ele precisa ser humilde e precisa ser dependente dEle. Em Provérbios capítulo 3, 5 e 6, a Bíblia vai nos ensinar: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, confiar no Senhor de todo o coração significa reconhecer que precisamos dEle para nos guiar. É abrir mão do nosso orgulho e admitir que não sabemos tudo e que Deus é quem sabe de todas as coisas. Portanto, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, meus irmãos, ter um coração inclinado a Deus significa buscar estar próximo dEle em tudo o que fazemos. É querer obedecer a Deus, é priorizar o reino de Deus, é viver com humildade, confessar nossos erros e, claro, pedir a orientação e a ajuda do Espírito Santo. Que nós possamos, meus queridos, pedir a Deus que incline o nosso coração para Ele todos os dias de nossa vida. Assim nós vamos encontrar a paz e a alegria de viver uma vida em Sua presença. Ou seja, cumprir a Sua vontade, cumprir os seus requisitos e se voltar para Ele, porque Ele é o nosso Deus. Ter um coração inclinado para as vontades de Deus. Então, no segundo ponto aqui desse tópico 2, que fala sobre um coração consciente, ele começa dizendo, o Elinaldo Renovato, ele começa dizendo assim: como centro da vida interior do ser humano, no coração, nós meditamos e avaliamos. Partindo dessa abordagem do comentarista, quero imprimir aqui, meus irmãos, que esse é um dos focos centrais da Bíblia Sagrada. Porque nós vemos em muitas vezes Deus nos chamando para viver de maneira consciente, ou seja, cuidando de nossas escolhas, pensamentos, atitudes, tudo isso precisa ser olhado com cuidado. Um coração consciente é um coração que quer agradar a Deus e que quer buscar sempre fazer o bem. Então, o que a palavra do Senhor vai nos dizer sobre um coração consciente? Vamos lá. Um coração consciente é aquele que reconhece a verdade de Deus e que busca viver de acordo com esta verdade, em honestidade e com responsabilidade. Olha o que diz Salmos 139, versículos 23 e 24. O salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, a minha mente. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí ele vai pedir ao Senhor: vê se há em mim um caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, pelo caminho certo, pelo caminho que te agrada. Então aqui o salmista está pedindo a Deus para examinar o seu coração. Ele quer que Deus o ajude a reconhecer e mudar qualquer coisa errada que exista dentro dele. Isso é um exemplo de um coração consciente, um coração que está sempre aberto para Deus, que quer viver de acordo à maneira correta. Só um coração consciente é um coração que admite que está errado. Olha o que 1 de João, capítulo 9, versículo 9, vai nos dizer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, um coração consciente não tenta esconder os seus erros. Ele entende que todos nós falhamos, mas que temos um Deus que é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós erramos, um coração que está consciente nos leva a pedir perdão e a buscar viver melhor de acordo com a palavra de Deus. Outro fator muito interessante é que um coração consciente ele busca a sabedoria de Deus. Buscar essa sabedoria significa decidir de acordo com o que Deus quer que eu decida. Em Provérbios 3, 5 e 6, nós lemos: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós já lemos esse versículo, mas é importante a gente frisar isso aqui, porque nos ensina que com um coração consciente nós confiamos em Deus, ao invés de apoiar-se apenas no que nós achamos, apenas no que nós decretamos que é certo. Em vez disso, nós pedimos a direção de Deus e deixamos que Ele guie os nossos passos. É muito importante também dizer que um coração consciente é aquele coração que está atento às ações e às palavras. Este coração consciente precisa estar atento, focado nestas atitudes, nas palavras, porque palavras afetam as outras pessoas. Eu tenho que ter consciência do que eu estou dizendo. Olha o que Efésios 4:29, Paulo nos instrui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que estão te ouvindo. Ter um coração consciente é saber o que falamos, saber o que fazemos, porque isso importa e muito. Então, tendo isso em mente, nós escolhemos ser o quê? Bondosos, apoiar os outros e falar de forma que os ajude, ao invés de machucar ou de destruir a fé do nosso irmão. Viver com integridade e honestidade também é um fator muito interessante para um coração consciente, uma mente consciente. A Bíblia, irmãos, vai chamar a viver com integridade, com honestidade em tudo que fazemos. Salmo 15, verso 2, está escrito: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que é de coração, este fala a verdade. Ou seja, um coração consciente é aquele que é sincero, ele evita enganar, ele evita mentir ou fazer algo que seja contra os princípios bíblicos, contra a palavra de Deus. Ou seja, ele vive com integridade. E viver em integridade é parte de um coração que quer agradar a Deus. Devemos também deixar o Espírito Santo nos guiar, porque esse coração consciente, ele sabe que ele depende do Espírito Santo para ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Quando lemos Gálatas 5,16, Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a escolher o que é certo e evitar aquilo que é errado. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, nosso coração se torna então mais consciente, porque ele nos lembra da palavra de Deus. Ele nos ensina e nos instrui na palavra de Deus e nos ajuda, claro, a viver como Deus deseja que vivamos. Ter um coração consciente é viver atento ao que agrada a Deus. Ou seja, é ter a consciência de reconhecer quando nós erramos, buscar a sabedoria de Deus, falar e agir com bondade, ser íntegro e seguir a direção do Espírito Santo. Isso é ter um coração consciente. Quando nós temos esse coração, então nós ficamos mais próximos de Deus e fazemos escolhas que refletem o amor e a justiça dele em nós. Isso nos traz paz, isso ajuda a impactar a vida das outras pessoas de uma tal forma que a gente às vezes nem consegue imaginar. Então devemos pedir a Deus todos os dias de nossa vida, para nós termos esse coração consciente, sensível à sua vontade e aberto, totalmente aberto, escancarado, para viver de acordo à palavra do Senhor. Quando eu disse que nós precisamos nos policiar para andarmos sensíveis à vontade de Deus, eu quero dizer que esse tipo de iniciativa alegra o coração de Deus.
porque Ele conhece o nosso profundo, Ele vê as nossas intenções. Inclusive, é sobre esse tema que nós vamos estudar agora, esse terceiro ponto do segundo tópico. Esse terceiro ponto fala sobre Deus ver o coração. Isso aqui é muito sério. Então, a revista nos leva ao livro de Jeremias, onde está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias capítulo 20 e versículo 12. Então, a partir desse texto, nós podemos depreender, que significa concluir ou chegar a uma conclusão, que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar ou contemplar. Então vamos começar com 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando o profeta Samuel foi escolher o próximo rei de Israel. Isso aqui é muito conhecido, mas é muito importante dizer, porque Samuel ele viu os filhos de Jessé e ele pensou que o mais forte, o mais bonito, seria o escolhido, e isso culturalmente era válido. Mas Deus disse algo importante para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, ou seja, Deus conhece o pensamento, Ele sabe a intenção. Aqui Deus mostra que Ele não olha apenas para o que está por fora, Ele enxerga o nosso verdadeiro eu, o que sentimos, o que pensamos por dentro. Então por isso que um coração puro é mais valioso para Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Um coração puro é um coração sincero, sem maldade, que deseja apenas agradar a Deus. E Jesus vai nos mostrar que, para estarmos próximos de Deus, precisamos buscar ter um coração limpo, ter um coração puro, uma mente sem mentiras, uma mente sem orgulho. Porque Deus ele se agrada apenas daqueles que são puros em suas intenções, que por trás do que pensam têm uma intenção de propagar o reino de Deus. Em Salmo 51:10, este mesmo Davi, depois de cometer o pecado, ele fez uma oração a Deus. Olha o que ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, uma mente pura, um pensamento puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Davi sabia que tinha errado, mas ele também sabia que Deus conhecia além do externo. Então ele pede a Deus um coração novo, puro, porque entende que Deus valoriza a sinceridade e o desejo de mudança. Então este coração precisa ser afetado pelo amor de Deus. É o que 1 de João capítulo 3, versículos 18 a 20 vai nos dizer. O apóstolo não fala aqui apenas sobre que nós devemos ter um coração verdadeiro. Ele vai além disso. Ele diz: Filhinhos, não amemos de palavras, nem apenas de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e que diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Aqui João nos ensina que o nosso coração deve estar cheio de amor verdadeiro e de ações que demonstram esse amor. Ou seja, Deus vê as nossas atitudes. Ele vê se esse coração realmente está dedicado a Ele e ao próximo. E com isso Deus nos ajuda a ter este coração voltado para Ele. Um coração que agrade a Ele. Um coração que deseja segui-lo, viver segundo a sua vontade. Então, quando eu digo que Deus vê o coração, eu estou falando de um Deus que vê além das aparências. Ele vê as nossas intenções, os nossos sentimentos e tudo o que se passa dentro de nós. Ele valoriza o amor, a sinceridade, a humildade e o desejo de fazermos o bem. Que a nossa rotina seja sempre essa, a de buscar um coração puro, um coração sincero e cheio do amor de Deus. Que nós devemos sempre olhar para as outras pessoas, refletindo que Deus está em nós. E se algo não estiver bem, nós podemos pedir a Deus para nos ajudar a mudar, pois Ele está sempre pronto para nos transformar. Então aqui nós encerramos esse segundo tópico, e a conclusão que nós podemos ter é que o coração novo é inclinado para Deus, é consciente de sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. E aí, estão gostando dessa aula? Então não esqueça de nos ajudar. Comente aqui embaixo com um aleluia, com um glória a Deus, diga algo a acrescentar, fale alguma crítica, enfim, fique à vontade. Aproveite também para deixar suas perguntas aqui nos comentários. Eu terei o prazer de estar respondendo cada um de vocês para juntos crescermos na graça e no conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante e é fundamental para engajar o nosso canal. E você que é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas e vamos juntos aprendermos do Senhor Jesus. Você está na EBD Transformadora, conhecimento que promove mudanças. Então nós vamos agora para o nosso terceiro e último tópico dessa lição, que tem o título Promessas para o Coração.
O primeiro ponto fala sobre um coração feliz. O texto da revista diz: quando o ser humano tem um coração novo, como resultado da obra realizada por Deus por meio do Espírito Santo, a felicidade é uma realidade. Então, a felicidade é uma realidade para quem tem um novo coração. A felicidade, ela só pode vir de Deus. O primeiro passo para ter um coração feliz é saber que essa verdadeira felicidade só pode ter uma fonte. Deus é a fonte da felicidade. Quando nós buscamos estar perto de Deus, Ele nos dá esta alegria. E uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende dos requisitos, não depende do ambiente, mas vem do interior do nosso ser, porque ela é concedida pelo próprio Deus. Um coração assim sente alegria, irmãos, em pequenas coisas. Olha o que Filipenses 4:4 Paulo vai nos ensinar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Isso nos mostra que nós devemos ser gratos e felizes em todas as situações, mesmo nos momentos difíceis. A felicidade não é sobre ter tudo o que nós queremos, mas é sobre aprender a ver as bênçãos de Deus mesmo nas pequenas coisas, mesmo naquilo que parece ser insignificante para muita gente. O coração feliz é aquele que sabe ser grato a Deus por tudo o que tem. O perdão também é algo muito importante para a felicidade, porque ter um coração feliz está relacionado com o perdão. Quando nós perdoamos, nós liberamos o peso do rancor, da mágoa e da angústia. Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo nos ensina: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, perdoar nos traz paz, perdoar nos traz alegria. Um coração que guarda mágoas não consegue ser verdadeiramente um coração feliz, não consegue. Mas quando nós perdoamos, a nossa alma fica mais leve, o nosso coração se enche de alegria e esta é a vontade do nosso Deus. A felicidade também está em servir aos outros. Esse aqui é um ponto muito importante para a felicidade, porque quando nós servimos aos outros, nós vamos agradar a Deus. Atos 20:35, Paulo lembra: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, quando nós ajudamos alguém, quando mostramos amor e generosidade, o nosso coração se enche de alegria. A verdadeira felicidade não está em acumular coisas, mas em compartilhar o que temos com os outros. E assim nós exalamos a confiança em Deus, porque a felicidade está em confiar em Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Ela vem através da confiança em Deus. Então, confiar em Deus nos dá paz, nos traz tranquilidade, porque sabemos que Ele cuida de nós, mesmo quando as coisas não vão muito bem ou não está como nós gostaríamos de estar. Nós devemos descansar na sua fidelidade e no seu amor. Isso traz o quê? Uma felicidade profunda, de que não depende das nossas circunstâncias, apenas da fonte que é Deus. Neemias 8:10, nós vemos essa frase muito poderosa, quando ele diz: pois a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós confiamos em Deus, quando nós perdoamos, quando servimos uns aos outros, quando nós somos gratos ao que Deus nos dá, nosso coração se enche de alegria e se enche de paz. Então vamos buscar sempre esta alegria que só Deus pode nos dar. E lembre-se, a felicidade não é algo que encontramos fora, mas é algo que brota dentro, a partir do nosso relacionamento com Deus. Paulo teve o seu coração transformado por Cristo e, claro, pelas perseguições que ele passava, ainda assim ele tinha felicidade no coração. Ele chama a atenção em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria um sino que ressoa e um símbolo que retine. Ou seja, um coração feliz é um coração alimentado pelo amor. E é sobre isso que nós vamos tratar agora no segundo ponto desse terceiro tópico. Esse segundo ponto fala sobre um coração cheio de amor. E o amor, irmãos, é a essência do cristianismo. O nosso comentarista vai dizer que sem ele, sem o amor, não existe a verdadeira expressão da identidade ou o que significa ser cristão. O apóstolo Paulo vai escrever: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5 e versículo 5. Esta palavra, então, mostra que o amor de Deus está derramado no coração de quem? Daqueles, claro, que têm o Espírito Santo. E por isso o coração é transformado. Por isso que o amor é a marca de um verdadeiro cristão.
Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus nos disse: nisto conhecerão todos os que são os meus discípulos. Como assim, Jesus? Ele vai explicar: se vos amardes uns aos outros. Jesus deixou bem claro, ele deixou aqui que esta é a principal característica daqueles que são os seus seguidores, a característica do amor. Quando temos um coração cheio de amor, as pessoas à nossa volta podem perceber que somos discípulos de Cristo, porque o amor será a nossa marca registrada. O amor é o que nos identifica como cristãos. O amor exala que nós temos um novo coração, porque este amor é o maior mandamento. Olha o que Mateus capítulo 22, 37 a 39 está nos dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, disse Jesus. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Jesus diz que o amor a Deus e o amor ao próximo são os dois mandamentos mais importantes. Isso vai significar amar como Jesus amou. João capítulo 15, versículo 12, Jesus nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor de Cristo por nós, meus irmãos, é o exemplo perfeito de como devemos amar uns aos outros. Então, ter um coração cheio de amor significa seguir este exemplo de um amor sacrificial, amando uns aos outros sem esperar nada em troca. Amar porque temos amor, amar porque temos um novo coração. O amor, ele precisa ser paciente. O amor precisa ser bondoso. Paulo vai nos ensinar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aqui nós vemos como o amor de verdade se comporta. Um coração cheio de amor, ele é paciente e bondoso, ele não guarda raiva. Isso significa que devemos ser pessoas que perdoam, que têm paciência uns com os outros, que buscam sempre o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Porque o amor perdoa e esse perdão transforma. Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo nos ensina: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também a vós. Meu Deus, o amor verdadeiro, irmãos, perdoa. Quando alguém nos magoa, é natural a gente ficar chateado, é natural a gente ficar triste, mas o amor nos ensina a perdoar, assim como Deus nos perdoou. Os nossos pecados entristeceram a Deus, mas Deus enviou o seu único Filho para que fôssemos perdoados. Então, perdoar transforma o nosso coração. Também isso vai transformar as nossas relações ao redor. Um coração cheio de amor é um coração que está sempre pronto para perdoar e para restaurar. Isso porque o amor é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 23. Porque está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, quando ele habita em mim e em você, ele produz amor em nosso coração. Isso vai significar que, à medida que crescemos na nossa caminhada com Deus, o Espírito nos capacita a amar cada vez mais, a refletir o amor de Cristo em nossas vidas cada vez mais. E isso vai refletir, claro, nas nossas atitudes e nas nossas decisões. Então, ter um coração cheio de amor é um coração que ama a Deus acima de tudo. É ter um coração que ama as pessoas ao nosso redor. O amor não é só um sentimento, mas uma atitude que devemos viver todos os dias, seguindo assim o exemplo do nosso Cristo. E assim nós devemos seguir, irmãos, pedindo sempre a Deus para preencher o nosso coração com esse amor genuíno, para que possamos refletir o seu amor em tudo que nós venhamos fazer. Lembre-se sempre disso. O amor transforma, o amor cura e traz paz para o nosso interior. Quando nos comportamos assim, nós temos uma promessa, uma garantia espiritual que fora assegurada pelo próprio Deus. E nesse terceiro ponto da lição, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus,
o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22. Aqui nesse texto, Paulo mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. E esta garantia foi dada pelo próprio Deus e testificada em nosso coração. Então, o que é penhor do Espírito? O termo penhor, irmão, significa algo como uma garantia ou como um sinal de algo que está por vir. Quando nós compramos algo, às vezes deixamos um penhor ou um pagamento inicial. Nós deixamos um sinal. Esse sinal é para garantir que vamos completar o pagamento mais tarde. Na Bíblia, o Espírito Santo é chamado de penhor da nossa salvação. 2 Coríntios 1, 22, como nós já lemos, Paulo escreveu, e nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui Paulo nos ensina que o Espírito Santo é dado como uma garantia de nossa salvação. Ou seja, o Espírito Santo é como um selo. Esse selo nos marca como pertencentes a Deus e nos assegura de que Deus cumprirá as suas promessas para nós. Promessa de salvação. Quando lemos Efésios capítulo 1, 13 e 14, Paulo novamente fala sobre o Espírito como penhor, porque ele vai dizer, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo é um selo, é a garantia da salvação. Ela é real e nós temos esta herança assegurada e guardada por intermédio dele. Ele nos dá o quê? A certeza de que Deus cumprirá tudo o que prometeu. Ou seja, o Espírito Santo é um penhor de algo que ainda está por vir. A vida eterna em Deus, a nossa salvação para sempre com Ele, mas o Espírito Santo nos sela e nos garante que Deus cumprirá esta promessa. O Espírito Santo, irmãos, testifica com o nosso espírito. O Espírito não apenas nos dá esta garantia externa, mas também trabalha internamente no nosso coração todos os dias. Nós vamos ler isso em Romanos, capítulo 8, versículo 16, quando Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, porque somos filhos de Deus. Isso vai significar que o Espírito Santo que habita em nós nos dá a certeza de que somos amados por Deus e de que pertencemos sempre a Ele. Ou seja, Ele confirma no nosso coração que somos filhos de Deus. E isso aqui nos traz paz, isso nos traz uma confiança e vamos deleitar na promessa de que seremos salvos. Mas isso porque o Espírito Santo está em nosso coração. Claro, um coração novo, um coração transformado. O Espírito Santo é um sinal desta identidade, a identidade de Cristo em nós. Gálatas 4, versículo 6, Paulo ensina que o Espírito nos dá o quê? Uma nova identidade. Olha o que ele diz. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então o Espírito não apenas habita em nós, mas também nos ajuda a entender que somos filhos amados de Deus. Ou seja, é o Espírito que nos dá força para vencer o pecado, para viver de acordo com a vontade do Pai. Ele é a nossa ajuda diária. Ele nos guia, ele vai nos fortalecendo e vai nos transformando dia após dia por meio da santificação. E assim nós devemos lembrar sempre que o Espírito Santo é a nossa garantia. Deus vai cumprir as suas promessas e é o Espírito Santo quem nos garante isso. Ele nos fortalece, nos guia, nos dá certeza de que nossa salvação está segura em Cristo e ninguém pode tirar essa verdade. Fique tranquilo, se você é uma nova criatura, se você tem um novo coração, fique tranquilo. O Espírito Santo é a garantia desta salvação. Aqui, meus irmãos, nós concluímos então esse último tópico. E o que nós aprendemos aqui foi que Deus tem promessas de um coração novo, um coração feliz, cheio de amor, que é derramado pelo Espírito Santo. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana em que nós nos encontramos. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto no universo quanto no coração do ser humano. Porque Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Jeremias capítulo 17 e versículo 10 está escrito: Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos,
dou a cada um a devida recompensa de acordo às suas ações. Aqui nós encerramos a nossa lição de hoje, uma lição abençoadora. E se essa aula foi relevante para você, quero pedir a sua gentileza para que você possa estar deixando o seu like, isso é muito importante, comentando aqui embaixo qualquer coisa que você quiser, um glória a Deus, um amém, um aleluia. Isso vai engajar o nosso canal para que mais pessoas também venham ter conhecimento desta palavra. E não se esqueça, se você é novo, seja muito bem-vindo, junte-se a nós nesse canal. Aqui nós sempre tratamos dos textos bíblicos, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas e os vídeos que nós postamos aqui quase que diariamente. E esse conteúdo gratuito é para te fortalecer, é para que você seja mais e mais amadurecido nesta fé. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nos encontramos então na nossa próxima EBD Transformadora, conhecimento que promove mudança.